Quando ouvimos falar em dinossauros, geralmente pensamos nos gigantes carnívoros, como o Tyrannosaurus Rex, com seus dentes afiados e rugidos aterrorizantes. Mas a verdadeira força do mundo pré-histórico não estava apenas nos predadores. Na verdade, os maiores e mais poderosos dinossauros que já existiram eram, surpreendentemente, herbívoros. Neste vídeo, vamos entender por que os dinossauros que se alimentavam de plantas eram tão fortes. Vamos explorar desde a biomecânica do seu corpo até as estratégias de defesa, comportamento em grupo e até mesmo descobertas fósseis que revelam segredos sobre sua evolução. Você vai perceber que ser herbívoro no mundo dos dinossauros era sinônimo de força, não de fraqueza. Os herbívoros gigantes dominaram o planeta durante o Mesozoico. Basta citar nomes como Argentinosaurus, Patagotitan, Dreadnoughtus e Brachiosaurus. Esses animais atingiam tamanhos que hoje parecem impossíveis. O Argentinosaurus, por exemplo, chegava a 40 metros de comprimento e podia pesar entre 70 e 80 toneladas, o equivalente ao peso combinado de cerca de 12 elefantes africanos. Mas por que ser tão grande? A resposta está na defesa. Um animal colossal era praticamente intocável por predadores. Um carnívoro como o giganotossauro, apesar de imenso, pensaria duas vezes antes de atacar um titanossauro adulto. Além disso, o tamanho exigia uma força interna absurda. A musculatura dos membros, o coração para bombear sangue até o cérebro a 10 metros de altura, os pulmões com sistemas eficientes de respiração. Tudo em seu corpo era adaptado para carregar, sustentar e movimentar toneladas, constantemente. Nem todos os herbívoros confiavam apenas no tamanho. Alguns desenvolveram armas corporais especializadas que rivalizam com as dos predadores. O anquilossauro, por exemplo, era um verdadeiro tanque. Seu corpo era coberto por placas ósseas, chamadas de osteodermas, e sua cauda terminava em uma massa óssea capaz de quebrar ossos com um único golpe. Alguns estudos indicam que essa cauda podia gerar impactos com mais de 4.000 newtons de força, o suficiente para incapacitar ou até matar um predador. O Triceratops tinha 3 chifres e um grande escudo ósseo na cabeça, mas sua defesa ia além do visual ameaçador. Marcas de mordidas fossilizadas mostram que ele, de fato, lutava contra predadores, como o T-Rex. Um crânio fossilizado apresenta uma perfuração de dente na região da bochecha e sinais de cicatrização, ou seja, sobreviveu à batalha. O Stegosaurus, conhecido por suas placas nas costas, também era uma fortaleza ambulante. Seu destaque é o Tagomyser, um conjunto de espinhos na cauda que podiam atingir até 1 metro de comprimento. Ele era usado ativamente para perfurar e afastar inimigos. Um fóssil de Allosaurus apresenta uma lesão no quadril que coincide perfeitamente com a forma de um espinho de Stegosaurus. E uma curiosidade pouco conhecida: o Stegosaurus também tinha uma proteção no pescoço, formada por placas ósseas menores, grossas e bem distribuídas. Essa espécie de armadura cervical o protegia de mordidas direcionadas a essa área vulnerável. É um detalhe que passa despercebido, mas revela o quão preparado ele estava para sobreviver em um ambiente repleto de predadores. A força dos herbívoros também estava em seus músculos. Animais como o Diplodocus e o Alamosaurus possuíam caudas com dezenas de vértebras, extremamente longas e musculosas. Elas podiam ser usadas como chicotes para afugentar predadores e exigiam uma musculatura enorme para a movimentação. Além disso, muitos desses dinossauros levantavam a cabeça a alturas que superavam 12 metros, o que exigia músculos cervicais poderosos. Mesmo dinossauros menores, como os iguanodontes, eram muito musculosos. Eles podiam se locomover tanto em 2 quanto em 4 patas, dependendo da necessidade, e possuíam um polegar ósseo em forma de espinho,
usado para perfurar atacantes. Outro exemplo é o Pachyrhinosaurus, um ceratopsídeo que, apesar de não ter chifres longos, possuía um focinho extremamente espesso e musculoso, capaz de suportar empurrões, cabeçadas e colisões corporais durante lutas territoriais ou contra predadores. Uma das estratégias mais eficazes de defesa entre os herbívoros era o comportamento em grupo. Viver em bando oferecia proteção mútua. A formação clássica de círculo com adultos do lado de fora e jovens no centro é bem documentada em fósseis de hadrossauros e ceratopsídeos. Bandos grandes também confundiam predadores. Era difícil isolar uma presa específica em meio a centenas de indivíduos se movendo em sincronia. Isso é conhecido como o efeito de diluição, comum hoje em cardumes e bandos de aves. Além disso, o comportamento em grupo permitia alertas antecipados. Uma pequena reação em cadeia podia fazer todo o grupo fugir antes mesmo de um ataque acontecer. Fósseis de Maiasaura revelam ninhos comunitários e estruturas de cuidado parental. Isso indica que esses dinossauros não apenas viviam juntos, mas criavam seus filhotes em colônias, protegendo os mais novos com a força e o número dos adultos. Embora o cérebro de muitos saurópodes fosse pequeno em relação ao corpo, isso não significa que eles eram lentos ou desorientados. Tinham cérebros eficientes para coordenar o enorme corpo, detectar ameaças e reagir com rapidez. Já os hadrossauros e ceratopsídeos tinham cérebros mais desenvolvidos proporcionalmente. Muitos exibiam comportamentos sociais complexos e possuíam estruturas cranianas que podiam funcionar como ressonadores de som, como o bico de pato do Parasaurolophus, que provavelmente produzia sons potentes para a comunicação a longas distâncias. Esse tipo de inteligência, voltada para a sobrevivência e a vida em grupo, era essencial, permitindo estratégias defensivas, rotas de fuga, alerta de perigo e até reconhecimento de predadores específicos. Apesar de toda essa força, os herbívoros tinham um ponto vulnerável: os filhotes. Esses jovens dinossauros eram caçados por predadores mais ágeis, como o Velociraptor, o Troodon ou até pequenos terópodes ainda não identificados. Um filhote de titanossauro sozinho era uma presa fácil. Por isso, muitas espécies desenvolveram estratégias coletivas de proteção parental. Algumas escavavam ninhos e permaneciam próximos até que os filhotes fossem grandes o suficiente. Outras migravam em massa para lugares mais seguros para acasalar e botar ovos. Esse comportamento coletivo exigia não só cooperação, mas também muita força e resistência dos adultos para proteger os jovens a qualquer custo. A presença de predadores cada vez mais eficientes obrigou os herbívoros a evoluírem continuamente. Se um predador desenvolvia garras mais afiadas, os herbívoros respondiam com couraças mais grossas. Se os caçadores ficavam mais rápidos, as presas formavam bandos maiores. Era uma corrida armamentista evolutiva, e a força era o diferencial entre viver e ser extinto. Ao longo de milhões de anos, isso gerou criaturas cada vez mais fortes, resistentes e adaptadas. A seleção natural foi implacável, e só os herbívoros mais preparados conseguiram passar seus genes adiante. Além da força física, os herbívoros também moldaram a paisagem. Seu consumo de vegetação, comportamento migratório e até a forma como se alimentavam afetavam diretamente a flora e a fauna ao redor. Um bando de titanossauros podia abrir clareiras em florestas inteiras. Os hadrossauros consumiam toneladas de folhas por dia, afetando o ciclo das plantas.
Ao se moverem, esses dinossauros modelavam o ecossistema com sua força, uma força que era tão biológica quanto ecológica. Mas por que os dinossauros herbívoros eram tão fortes? Talvez essa pergunta pareça contraditória à primeira vista. Afinal, quando imaginamos força, pensamos em predadores ferozes como o T-Rex ou o Giganotossauro. Mas na natureza, a força não é um privilégio apenas dos caçadores. Muito pelo contrário. Quando se está sempre sob ameaça, a força deixa de ser um luxo e se torna uma necessidade. A infância de um titã. Imagine uma clareira úmida, cercada por samambaias gigantes. Uma mãe argentinosaurus está em alerta. Ao seu redor, dezenas de ovos estão prestes a eclodir. Quando o primeiro filhote rompe a casca, ele mal tem forças para levantar a cabeça. Mas desde o primeiro suspiro, o mundo à sua volta é hostil. Do alto de uma árvore próxima, um troodontídeo observa. Ele sabe que em poucos minutos, aquele filhote será um lanche fácil. É aí que entra o fator que definirá a sua sobrevivência, a força da mãe. Com cerca de 70 toneladas e pernas como colunas de concreto, ela não hesita. Um passo em falso sobre o predador bastaria para esmagá-lo, e esse é só o começo. A evolução sob pressão. Ao longo de 160 milhões de anos, os herbívoros viveram sob perseguição constante. Não havia descanso. Cada arbusto onde se alimentavam podia esconder garras. Cada passo lento podia ser o último. E a única forma de sobreviver era ficar maior, mais blindado e mais agressivo. Os estegossauros desenvolveram placas e espinhos afiados na cauda, capazes de perfurar pulmões. Os anquilossauros viraram verdadeiros tanques blindados, com caudas em forma de massa óssea. Ceratopsídeos, como o Triceratops, evoluíram chifres para enfrentar de igual para igual predadores de 7 toneladas. Essa força não era apenas física, era comportamental. Muitos herbívoros desenvolveram comportamentos defensivos de grupo, protegendo os mais jovens, formando círculos de escudos vivos. Outros, como o Pachyrhinosaurus, tinham cabeças como muralhas. Os ambientes onde esses animais viviam também exigiam força. Imagine atravessar pântanos, afundando até os joelhos, resistir ao calor escaldante de desertos jurássicos ou escapar de deslizamentos de terras tropicais. Herbívoros como o Nigersaurus desenvolveram adaptações específicas para ambientes alagadiços, com bocas largas e pescoços curtos, e mesmo assim precisavam ter músculos poderosos para se mover no terreno instável. Já o Maiasaura enfrentava nevascas e criava seus filhotes em ninhos expostos ao vento gelado. A resistência era vital. Os conflitos internos. A vida entre herbívoros também não era pacífica. Durante a época de acasalamento, machos de espécies como o Pachycephalosaurus travavam batalhas brutais entre si. Com crânios espessos como rochas, eles colidiam com tanta força que podiam fraturar ossos. A força não era só para se defender dos carnívoros, era também para conquistar espaço e garantir sua linhagem. Mesmo entre gigantes como o Dreadnoughtus, colisões de pescoços podiam resultar em danos internos. Essas brigas aconteciam por território, alimento ou parceiras. E cada uma delas moldava ossos mais densos, músculos mais rígidos e temperamentos mais agressivos. O terror noturno. A noite era o momento mais temido. A escuridão nivelava o jogo, tirava dos herbívoros a vantagem da visão ampla, e caçadores silenciosos como o Velociraptor sabiam disso. Eles atacavam filhotes desgarrados, aproveitando a confusão, o medo e o sono. Por isso, muitos herbívoros desenvolveram sentidos aguçados, como audição apurada ou hábitos de dormir em turnos. A inteligência dos gigantes silenciosos. A força também mora na mente.
E apesar de muitos herbívoros não serem famosos por sua inteligência, alguns grupos demonstravam comportamentos complexos. O Maiasaura cuidava dos filhotes por longos períodos, trazendo alimento ao ninho e protegendo-os mesmo quando já podiam se mover sozinhos. Outros, como os iguanodontes, exibiam padrões sociais avançados, rotas migratórias, comunicação vocal e organização de rebanhos. Isso indica que, além de músculos e ossos, a mente também evoluiu como uma arma defensiva. A capacidade de prever perigos, de memorizar caminhos seguros, de reconhecer membros do grupo, tudo isso contribuía para sua sobrevivência. O som da defesa. Alguns herbívoros não apenas se defendiam com força bruta, mas com sons. Pesquisas sugerem que dinossauros como Lambeosaurus possuíam cristas ocas, que funcionavam como câmaras de ressonância, capazes de produzir sons profundos e ecoantes. Esses sons poderiam servir como alertas para o rebanho, sinais territoriais ou até tentativas de afastar predadores. Era uma força invisível, o poder do som como arma psicológica, criando medo antes mesmo do confronto físico. A fúria dos herbívoros. Em raras ocasiões, até os mais calmos explodiam. Há fósseis que indicam confrontos entre herbívoros e predadores, onde a presa venceu. Mordidas quebradas, costelas de carnívoros esmagadas, marcas de pisoteamento. Esses registros revelam que, mesmo sem dentes afiados, um herbívoro em desespero era um inimigo formidável. Um último ato de fúria podia virar o jogo, salvar um filhote, repelir um ataque. Os fósseis contam tudo. Cada osso escavado carrega uma história de luta. Alguns mostram lesões curadas, ossos soldados pelo tempo. Outros trazem marcas de garras, dentes e até de doenças que não mataram. Os herbívoros eram, acima de tudo, símbolos de resiliência. Viviam décadas em ambientes extremos, enfrentavam predadores, mudanças climáticas e, mesmo assim, deixaram descendentes. Deixaram pegadas, deixaram lições. Hoje, o mundo mudou. Os rugidos cessaram. As manadas desapareceram. Mas os fósseis continuam contando suas histórias, não de dominação, mas de resistência. Eles não correram mais rápido, não caçaram melhor, mas sobreviveram. Porque, no fim, a verdadeira força nunca foi o ataque. Foi o instinto de proteger. Foi a capacidade de aguentar. Foi a coragem de viver. Mesmo quando o mundo dizia o contrário. Eles eram herbívoros, mas nunca foram fracos. O combate com os predadores. Embora os herbívoros tenham desenvolvido uma impressionante gama de adaptações físicas para lidar com os perigos do mundo pré-histórico, seus maiores desafios sempre foram os predadores. Desde os mais velozes, como o Deinonychus, até os gigantes mais formidáveis, como o Tyrannosaurus Rex, os herbívoros estavam constantemente em alerta para proteger a si mesmos e aos seus filhotes. O Triceratops, com sua grande franja óssea e poderosos chifres, era uma das criaturas mais imponentes. Seus chifres não eram apenas para mostrar a sua força, mas também para defender-se de predadores como o T-Rex. Quando um T-Rex se aproximava, o Triceratops se preparava para um combate feroz. Seu instinto era de atacar com os chifres, e com isso, muitas vezes, o T-Rex encontrava dificuldades para se aproximar e capturar a presa. Porém, este tipo de batalha não era sem custos. O T-Rex tinha uma mandíbula com força incrível e um método de ataque brutal que podia matar rapidamente, tornando o confronto entre essas duas espécies um evento de grande risco para o herbívoro. Esses enfrentamentos eram momentos de pura adrenalina e luta pela sobrevivência. Porém, nem sempre o confronto se resolvia de forma tão simples. Os Deinonychus, que caçavam em bandos, apresentavam uma ameaça considerável. Eram ágeis, inteligentes e capazes de coordenar ataques em grupo, o que tornava ainda mais difícil para os herbívoros evitarem a morte. A verdadeira ameaça dos predadores menores não era apenas a rapidez com que conseguiam se mover, mas também a sua capacidade de caçar de maneira inteligente, atacando os pontos fracos dos herbívoros.
muitas vezes seus filhotes ou os animais mais vulneráveis do grupo. A dinâmica de grupo de predadores, como os Deinonychus, exigia que os herbívoros estivessem sempre atentos e dispostos a lutar de maneira cooperativa para proteger a sua prole e os membros mais fracos. Esses momentos eram ferozes e muitas vezes brutais, com os herbívoros lutando para escapar da morte iminente. Mas, ao mesmo tempo, os herbívoros eram inteligentes e adaptáveis. Muitas vezes, ao perceberem que estavam sendo caçados, eles migravam para outros territórios onde os predadores não podiam segui-los. As estratégias de defesa dos herbívoros. A defesa dos herbívoros não se limitava apenas às suas defesas físicas. Em muitos casos, as estratégias de defesa eram mais complexas. Espécies como o Stegosaurus, com suas placas ósseas e espinhos afiados, não apenas usavam suas características para se proteger, mas também adaptavam seu comportamento para evitar ataques. O Stegosaurus, por exemplo, era um animal relativamente lento, mas sua força estava na sua habilidade de se mover de maneira estratégica em seu ambiente. Ao se deparar com um predador, ele poderia usar suas placas para bloquear ataques ou até mesmo para criar uma barreira protetora em torno de seu corpo. Seus espinhos nas caudas eram uma das armas mais temidas, com potencial de perfurar até mesmo a pele mais espessa de um predador como o Allosaurus. Outro exemplo de uma defesa notável é o comportamento do Ankylosaurus. Ele possuía uma armadura óssea que cobria todo o seu corpo, tornando-o praticamente impenetrável para os predadores. Mas o que muitos não sabiam é que esse animal também sabia usar o ambiente ao seu favor. Quando atacado, o Ankylosaurus poderia usar seu enorme peso e a força de sua cauda para desferir golpes devastadores, derrubando predadores que ousassem se aproximar demais. Além disso, muitos herbívoros, como os ceratopsídeos e os sauropodomorfos, adotavam uma estratégia de defesa em grupo. Quando um membro do grupo estava sob ameaça, os outros formavam um círculo protetor em torno do animal vulnerável, criando uma fortaleza impenetrável contra os ataques de predadores. Essas estratégias não eram apenas para proteger a vida do herbívoro, mas também para garantir que o equilíbrio do grupo fosse mantido. A sobrevivência de uma espécie dependia da força coletiva de todos os seus membros. A presença dos predadores nos ecossistemas. Os predadores desempenhavam um papel importante nos ecossistemas pré-históricos, não apenas como caçadores, mas também como agentes de controle populacional. Embora fossem uma ameaça constante para os herbívoros, os predadores ajudavam a garantir que os ecossistemas mantivessem um equilíbrio. Sem os predadores, certas espécies de herbívoros poderiam se tornar superpopulacionais e esgotar os recursos naturais de maneira insustentável. Isso geraria uma escassez de vegetação e poderia desencadear o colapso de todo o ecossistema. Os predadores também ajudavam a eliminar os animais mais fracos ou doentes, garantindo que apenas os mais fortes sobrevivessem e se reproduzissem. De forma fascinante, a presença de predadores como o T-Rex ou o Allosaurus era essencial para o funcionamento saudável do ecossistema, contribuindo para a diversidade e a estabilidade das populações de herbívoros. A evolução do Therizinosaurus, um herbívoro inusitado. Imagine uma criatura que parece ter saído de um pesadelo, com garras que ultrapassavam os 90 centímetros de comprimento, maiores que as espadas de muitos guerreiros da antiguidade, e uma aparência que confundiria qualquer predador. Esse era o Therizinosaurus, um dos herbívoros mais enigmáticos e poderosos que já caminharam pela Terra. Mas como um animal que não comia carne se transformou em uma força da natureza tão impressionante? A resposta está na própria evolução. Uma origem carnívora. A primeira coisa que surpreende os paleontólogos ao estudar o Therizinosaurus é sua linhagem. Ele pertencia ao grupo dos terópodes, os mesmos dinossauros carnívoros que deram origem ao Tyrannosaurus Rex e às aves modernas. Isso mesmo. Apesar de sua dieta herbívora, o Therizinosaurus descendia de predadores. Durante milhões de anos, alguns terópodes começaram a mudar sua alimentação, provavelmente por competição
ou mudança de habitat, e passaram a comer plantas. Isso levou a modificações extremas em seus corpos. Os dentes ficaram menores ou desapareceram. Os intestinos aumentaram e os membros anteriores, antes usados para caçar, ganharam novas funções. No caso do Therizinosaurus, a seleção natural levou essas transformações ao extremo. Garras gigantes, defesa ou alimentação. As garras do Therizinosaurus são, sem dúvida, sua característica mais marcante. Elas poderiam atingir quase 1 metro de comprimento e tinham uma curvatura assustadora. Mas por que um animal que não caça teria garras tão letais? Existem 3 principais hipóteses. A defesa contra predadores. Dinossauros como o Tarbosaurus ameaçavam os herbívoros do Cretáceo Asiático, e ter uma arma dessas em cada braço seria uma forma eficaz de dissuadir ataques. A manipulação de vegetação. Com braços longos e garras afiadas, o Therizinosaurus podia puxar galhos e arrancar folhas inacessíveis para outros herbívoros. E a disputa entre membros da espécie. Durante o acasalamento ou disputas territoriais, essas garras poderiam ter servido como instrumento de intimidação entre indivíduos. O mais provável? Um pouco de cada. A evolução muitas vezes molda características multifuncionais, e o Therizinosaurus é um ótimo exemplo disso. Um corpo fora do comum. O corpo do Therizinosaurus era igualmente singular. Ele media cerca de 10 metros de comprimento e podia pesar até 5 toneladas. Caminhava sobre 2 pernas, tinha pescoço longo, crânio pequeno e um corpo volumoso, adaptado para a digestão de grandes quantidades de material vegetal. Estudos sugerem que ele também possuía penas, o que indica que sua linhagem estava próxima da transição evolutiva que daria origem às aves. Isso o tornava não apenas imponente, mas também visualmente estranho, uma mistura de ave, preguiça gigante e dinossauro clássico, um herbívoro respeitado. Apesar de sua dieta baseada em vegetais, o Therizinosaurus não era uma presa fácil. Seus braços longos, força física e garras cortantes tornavam qualquer tentativa de ataque um risco mortal para predadores, mesmo os maiores. Essa combinação de tamanho, postura bípede, ferramentas defensivas e possível inteligência relativa fez com que o Therizinosaurus se tornasse um dos herbívoros mais respeitados de sua época. A história do Therizinosaurus é uma das mais impressionantes do mundo dos dinossauros. Ele mostra como a evolução não segue uma linha reta, mas sim um caminho cheio de experimentos e adaptações. Um predador ancestral que se transformou em um pacífico, mas perigosíssimo, comedor de plantas. Na selva pré-histórica, ser herbívoro nunca significou ser fraco. E o Therizinosaurus é, sem dúvida, uma das maiores provas disso. O Kentrosaurus, parente africano do Stegossauro, era mais leve e ágil, mas nem por isso indefeso. Com 2 fileiras de espinhos longos nas costas e na cauda, ele podia ferir gravemente qualquer predador que se aproximasse demais. Ele viveu na África e acredita-se que tenha convivido com carnívoros como o Ceratosaurus, um predador ágil e de dentes afiados. Imagine um Ceratosaurus tentando atacar um Kentrosaurus e sendo empalado por vários espinhos. E falando em defesas inesperadas, temos o curioso Shunosaurus. Ele era um saurópode, ou seja, um dinossauro de pescoço longo, mas diferente dos seus parentes mais famosos como o Diplodocus. O Shunosaurus desenvolveu uma clava óssea na ponta da cauda, semelhante à do Anquilosaurus. Isso é incomum entre saurópodes e mostra que até mesmo os gigantes pacíficos precisaram evoluir armas para sobreviver. E o que dizer do Amargasaurus, um saurópode espinhoso da América do Sul? Seu pescoço era adornado com longas espinhas neurais, que alguns cientistas acreditam terem sustentado uma vela de pele,
ou funcionado como armas de dissuasão contra predadores. Visualmente intimidador, ele podia assustar antes mesmo do confronto começar. O Zul Crurivastator, conhecido como o Destruidor de Canelas, foi um dos anquilosaurídeos mais completos já encontrados. Seu nome é uma homenagem ao monstro de Os Caça-Fantasmas, mas também reflete sua cauda incrivelmente poderosa, capaz de esmagar membros com um único golpe. Saltasaurus, por sua vez, pode parecer apenas mais um saurópode, mas ele tinha armadura, isso mesmo. Seu corpo era coberto por pequenos osteodermos, placas ósseas embutidas na pele, oferecendo uma defesa adicional contra predadores. Esses animais não eram apenas fortes, eles eram sobreviventes, guerreiros da vida real. Enquanto os carnívoros impressionam pelo ataque, os herbívoros inspiram pela resiliência. Eles precisavam proteger não só a si mesmos, mas também seus filhotes, alvos fáceis e indefesos. Imagine a cena: um grupo de paquicefalossauros formando um círculo em torno de seus filhotes, prontos para investir com suas cabeças blindadas. Ou um rebanho de estegossauros se posicionando de costas, caudas armadas, prontos para girar e atacar qualquer um que se aproximasse. Ser um herbívoro era viver com medo, mas também com coragem. Era estar sempre alerta, sempre pronto para defender a própria vida e a de seus companheiros. E hoje, milhões de anos depois, quando escavamos seus fósseis e reconstruímos seus esqueletos, o que vemos não são apenas ossos, são marcas de batalhas, cicatrizes de sobrevivência, provas de que mesmo sem dentes afiados, muitos desses gigantes viveram e lutaram até o fim. No mundo pré-histórico, ser forte não significava apenas atacar, significava resistir. E isso os herbívoros sabiam fazer como ninguém. Se você curtiu essa jornada pelo poder dos gigantes pacíficos da pré-história, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outros amantes da paleontologia e se inscreva no canal para mais viagens no tempo como essa. Aqui, a ciência e a imaginação caminham lado a lado. E lembre-se, nem todo guerreiro tem garras afiadas ou dentes cortantes. Às vezes, ele tem uma couraça, uma cauda ou simplesmente coragem.